vamos comentar os 4 últimos incisos aí do artigo 20 da Constituição Federal, né? São os bens da União também, os incisos 8 e 9, os potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais, inclusive os do subsolo, né? Tanto os potenciais de energia hidráulica quanto os recursos minerais, eles não são considerados de forma conjunta com o terreno onde eles estão situados. Se vocês forem ler aí o artigo 176 da Constituição Federal, ele fala bem claramente que as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica consistem em propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Isso quer dizer que você pode ser dono do terreno, né? Eventualmente você pode ser um dono de um terreno onde tem uma jazida de ouro, uma jazida de petróleo, né? Lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Lá no meu estado, há várias propriedades onde havia, né? Ainda tem exploração de petróleo em terra, né? E lá nos Estados Unidos também, ali na região do Texas, né? Muitos lugares onde é explorado petróleo em terra. Então você imagina um belo dia você tem uma propriedade rural e um dia você descobre que tem petróleo no seu imóvel. Você fica morto de feliz, nossa, vou ficar milionário. Bem, infelizmente você pode até ficar milionário, mas aquele petróleo ele não te pertence, certo? Segundo a Constituição, os recursos minerais, né, inclusive os do subsolo, eles são pertencentes à União. Eles constituem uma propriedade distinta da do solo, como fala o artigo 176. Então você tem um terreno, né? Você pode ter uma fazenda, mas o petróleo que estiver ali, se tiver ouro ou diamante naquela sua propriedade, né? Jazidas minerais, elas não te pertencem, certo? Elas pertencem à União, porém é garantido, né? Quando da exploração, né? O concessionário vai ter uma participação, obviamente, da exploração, e o dono do terreno também tem uma participação acerca do resultado dessa exploração. Então a União, obviamente, vai garantir o dela, quem explorar também vai garantir o dela, e o dono do terreno também vai ter a sua participação ali. Então pode ser que você fique rico por ter uma jazida de ouro, de diamante ou de petróleo no seu terreno, porém aquela jazida não te pertence. Certo? Bem, continuando, o inciso 10 fala das cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, né? Esse é um inciso, digamos, um pouco mais simples de compreensão, né? Sítios arqueológicos, como existe no estado do Piauí, no estado da Paraíba, também no interior. Ali, eu lembro agora do Piauí, tem o Parque Nacional da Serra da Capivara. Salvo engano, é um parque nacional. Então, ali é uma dupla propriedade da União, né? É a propriedade da União por ser um parque nacional e também por ter lá dentro desse parque nacional um sítio arqueológico muito importante, talvez o mais importante do Brasil, lá na Serra da Capivara, no Piauí. Então, e as cavidades naturais também, né? As cavernas, né? Porventura existentes em algumas localidades, também são propriedade da União. Certo? E por fim, inciso 11, né, um item polêmico aqui, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Muita gente pode considerar que as terras, as propriedades, né, que não são propriedades, né, as reservas indígenas, pertenceriam aos índios, mas não é bem assim. As reservas indígenas são propriedade da União. Os índios, na verdade, eles têm o direito de uso e gozo daquelas áreas, né? O uso vitalício, digamos assim, daquelas áreas, mas aquela titularidade, né? A titularidade daquelas áreas não é dos índios, é da União, né? E nada impede também que estados e municípios, mesmo nessas terras demarcadas, elas possam fazer um regime, acordos, convênios, enfim, para aproveitamento daquelas áreas, né? E pessoal, dando continuidade, né, essa questão das terras indígenas,
Teve um caso bem interessante que foi julgado pelo STF já tem uns 8 anos, que foi a questão da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. O que tinha ali, né? São vários povos indígenas, né, ali no norte do estado de Roraima, e a União fez a demarcação das terras, né, unindo esses vários grupos, né, indígenas, né, numa única reserva. Né? E o problema é que já havia muitos fazendeiros instalados naquela área. Né? Muitas fazendas de não índios, né? muitas populações não indígenas morando ali naquela região, e com a demarcação, obviamente, esse pessoal, todos esses fazendeiros, né, teriam que abandonar essas terras que eles supostamente teriam propriedade. Bem, o STF ele decidiu que a demarcação era correta, né? O STF ratificou a demarcação feita pela União e estabeleceu algumas regras, né? Lembrando que não eram apenas fazendas que tinham ali na região ali da reserva, também havia escolas públicas, né, postos de saúde e tudo mais. O que o STF estabeleceu é que a anterioridade, a ancestralidade da ocupação dos indígenas estava bem provada, né? E era algo que era anterior, né? E foi fixado ali pelo STF que essa ancestralidade, né, deveria ser verificada antes da Constituição de 88, né? Que esses povos, esses índios já estariam ocupando aquelas terras antes de 88, há muitos e muitos anos, talvez séculos, né? Então foi comprovada a ancestralidade, os indígenas teriam o direito então de permanecer ali, né? E essa demarcação, obviamente implicaria na expulsão dos fazendeiros, não sem antes haver uma indenização pelas benfeitorias que eles, né, tivessem instalado lá, né? Eles não teriam a princípio direito à indenização pelas terras, porque as terras a princípio não seriam deles, nunca teriam sido de propriedade deles, mas pelas benfeitorias, né, pelas plantações, construções, eles teriam direito à indenização. Em relação às escolas, postos de saúde, elas deveriam ser mantidas ali. Não é porque a terra é indígena que os estados, os municípios, né, o estado de Roraima, os municípios, eles teriam que ser afastados, teriam que ser excluídos da participação ali na comunidade, né? O estado, no caso Roraima e os municípios, eles deveriam permanecer presentes ali, né, cuidando da educação, da saúde dos índios. Lógico que com a centralidade, né, da organização na União, porque as terras seriam da União e não dos índios, né? Sempre lembrando isso. E também por isso, por ser terras da União e não dos índios, os índios não teriam o direito de impedir a passagem de ninguém por alguma estrada que passe por dentro da reserva. Os índios não teriam nenhum direito de impedir a passagem de qualquer um deles, porque as terras não seriam propriedade privada deles, seria propriedade da União, né? Eles teriam direito à ocupação, direito ao extrativismo, né, a realizar atividades econômicas, com um detalhe, né? O extrativismo vegetal, mineral, né, a caça, a pesca que eles desenvolvem é tradicionalmente uma atividade artesanal, né? Se envolver uma atividade de garimpo, né, que já é uma atividade mineral mais organizada, economicamente organizada, isso aí demandaria autorização da União, porque a gente já falou sobre isso, né? No artigo 174 da Constituição, parágrafo 1º, ele demanda, né, que qualquer atividade de lavra de recursos minerais e hídricos necessita de autorização ou de concessão da União. Então, mesmo que seja índio, ele não poderá praticar garimpo ali. Pode desenvolver atividades artesanais, né, extrair pequenos minérios para fabricar seus colares, enfim, mas não uma atividade de garimpo sem autorização da União, certo? Então, eu encerro aqui nosso debate, nossa análise sobre os bens da União
e fiquem aguardando nossos próximos vídeos sobre outros assuntos afetos ao direito constitucional. Ok? Um abraço a todos.